Ao longo desta Advocados Summit, a sustentabilidade tem sido discutida em diversos painéis e é ela que regressamos já de seguida com ponto de partida na governança social e ambiental. Seguimos então agora para uma conversa em torno do tema ESG, Green ou Greenwashing. Para isso contamos com o contributo de Rui Oliveira Neves, sócio da Moraes Leitão, também Manuela Moreira da Silva, professora na Universidade do Algarve e também investigadora no CIMA e no CEIA, e Ana Cláudia Coelho, é Partner de Sustainability and Climate Change da PwC. Podem subir a palco, por favor. Começa então agora o painel sobre ESG, Green ou Greenwashing. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao EC e à Advocados pelo convite. É um gosto estarmos aqui. Já foi apresentado o painel. Nós vamos dedicar-nos a falar sobre um conjunto de temas centrais na atualidade em relação ao tema do ESG, num momento que é um momento, de facto, de transformação e em que vivemos um ambiente único. Eu gosto de utilizar uma expressão francesa que é de policrise. Vivemos um ambiente de policrise em que, em simultâneo, estamos a viver diferentes crises que já foram vividas no passado, com extensão e com impactos diferenciados, mas que estão agora a acontecer em simultâneo. A crise da guerra, a crise da pandemia, a crise das alterações climáticas, a crise da inflação, a crise económica, o facto de cerca de 1/3 do PIB mundial não ter crescimento expectável para este ano. Portanto, isso cria uma conjuntura que é desafiante. E essa conjuntura está a refletir-se nas diversas vertentes. E aquilo que vamos hoje falar um pouco é sobre como é que isto se reflete na vertente da sustentabilidade. Ou seja, o que é hoje a sustentabilidade e como é que a sustentabilidade pode ser uma solução para sair deste contexto. Duas notas introdutórias. Primeiro, tem havido um grande debate sobre o facto de ser a Europa a liderar o tema da sustentabilidade e o tema do ESG. Tem sido, de facto, por iniciativa, sobretudo da Comissão Europeia, mas das instituições europeias em geral, que a questão da sustentabilidade tem sido colocada em cima da mesa. A verdade é que, do lado dos Estados Unidos, há sinais que podem parecer divergentes, mas no essencial estão alinhados com a União Europeia. Por um lado, vemos o sinal político de aprovar o IRA, portanto, que não é do que um grande pacote económico ligado à questão da sustentabilidade, e ao mesmo tempo vemos fundos americanos a criticarem o ESG e a dizerem que os investimentos em ESG são greenwashing. E, portanto, estamos a ver dois movimentos em simultâneo. Segunda nota, a questão da sustentabilidade tem fundamentos científicos e por isso é que a Manela está cá hoje. Ou seja, é science-based. E, portanto, não estamos a trabalhar numa matéria que é exclusivamente económica, financeira ou empresarial. Estamos a trabalhar numa questão que tem fundamentos sólidos do ponto de vista científico. E é aqui que íamos começar, eu ia dar a palavra à Manela, no sentido de nos enquadrar os fundamentos científicos daquilo que hoje em dia trabalhamos como sustentabilidade, na componente, sobretudo, ambiental do ESG, e como é que vês, digamos, os pressupostos fundamentais, os pilares fundamentais, a questão carbónica, a questão da biodiversidade, a questão do Acordo de Paris. Como é que entendes hoje em dia que podemos, do ponto de vista nacional e europeu, contribuir para o desenvolvimento desta vertente da sustentabilidade partindo de pressupostos científicos? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite e quero-vos dizer que o primeiro sinal de esperança é que isto de facto está a mudar. Nunca imaginei, como bióloga, estar num fórum de advogados. E, portanto, há aqui, efetivamente, sinais sérios de mudança. Isto para vos dizer o seguinte: se olharmos para isto à cientista, cada um de nós, objetivamente, precisa de
300 kg de oxigênio por ano para respirar, 110 litros de água, 1500 calorias de alimento e expiramos entre 380 a 400 kg de CO2 por ano. Só que, na realidade, cada um de nós, em Portugal, contribuiu com 5,6 toneladas de CO2 em 2020. E é isto que se está a passar. Ou seja, nas últimas 5 décadas, a população mundial mais do que duplicou. Cada um de nós, só para terem uma noção, consome hoje 5 vezes mais água do que consumia em 1970. Os nossos padrões de consumo são de tal forma que, em média, os portugueses estão a produzir 1,4 kg de resíduos sólidos urbanos diariamente. Como é que um planeta com recursos naturais finitos pode aguentar esta pressão? E, portanto, quando nós vimos a um fórum de advogados, cuja muito nobre missão é proteger os cidadãos e a excelência das organizações, a primeira coisa que eu tenho a desafiar-vos é que, efetivamente, isto é muito green. É efetivamente green, porque sem o green, nós vamos ter mais 3 ou 4 gerações neste planeta. Não se iludam. Porque é o carbono? O carbono é efetivamente uma métrica que se definiu para contabilizarmos a pressão que estamos a ter, sob o ponto de vista de utilizarmos um elemento que é comum, tanto sob o ponto de vista dos recursos geológicos que nos servem para garantir a mobilidade nesta lógica de economia global, como sob o ponto de vista das biomoléculas. Portanto, o carbono não é o mal da fita. A questão que se põe aqui é que, nesta lógica de economia linear e global, nós estamos a emitir uma quantidade de gases com efeito de estufa e, reparem, ao mesmo tempo do carbono, nós estamos a falar de NOx, estamos a falar do black carbon, portanto, das partículas, que, só para terem uma noção, o ano passado no espaço europeu representaram mais de 321 mortalidade precoce. Isto é, 321 mil pessoas morreram antes do tempo por causa das doenças cardiorrespiratórias, dos outros poluentes que são emitidos ao mesmo tempo que o carbono. Portanto, o carbono é só um indicador. Muito bem. Por causa destes gases com efeito de estufa, nós já estamos, na zona do Mediterrâneo, com 1,5 graus centígrados de aumento de temperatura média. Como é que fazemos agora? A única forma é alinharmos todas as organizações, alinharmos os Estados e partirmos isto centrados nas pessoas. Não falamos apenas de recursos tecnológicos, não falamos apenas de inovação científica, falamos, sobretudo, de atitudes comportamentais. Nós não vamos, vocês não vão mudar o mundo, mas vamos trabalhar, vamos mudar as pessoas e as pessoas vão ajudar a mudar o mundo. E temos que fazer isso de uma forma muito eficiente. E a Europa é, obviamente, a grande referência. Sendo que, realisticamente, no mundo em que a inclusão simplesmente não existe, não podemos querer que um aluno que nos chega à Universidade do Algarve vindo da Nigéria sinta a necessidade da neutralidade carbónica da mesma forma que um estudante universitário colega dele na cidade de Lisboa. E, portanto, há aqui uma disparidade enorme que nós vamos ter que ultrapassar. A Europa tem que ser a referência. A Europa é o único território que tem condições para ser a referência, a par de, enfim, dos Estados Unidos e eventualmente do Canadá. E, portanto, nós temos que nos organizar e temos que, sendo peças diferentes do mesmo puzzle, cidadãos, organizações e Estados, cada um cumprindo o seu papel, nós temos que trabalhar seriamente a neutralidade carbónica para que consigamos atingir a tal sustentabilidade. Obrigado, Manela. Eu aproveitava e agarrava a Cláudia. Tu trabalhas já há muitos anos nestes temas da sustentabilidade. Há quem ache que estamos a falar de temas recentes. A sustentabilidade não é um tema recente. E ia-te pedir, na tua experiência com as empresas, como é que tens vindo a acompanhar a evolução das empresas nacionais e internacionalmente nesta dimensão de passar do greenwashing para o green? Não é? Portanto, estes números que a Manela nos dá são impressivos. A Manela fala de 2 temas fundamentais: economia e inclusão. Não há economia sem inclusão, não há inclusão sem economia.
E, portanto, as empresas desempenham um papel relevante aqui. Partilha um bocadinho a tua experiência nesta evolução do greenwashing para o green. Muito bem, então boa tarde a todos. Obrigada, Rui, pelo convite. Se calhar começar por contar aqui um bocadinho o que é que tem sido a evolução, no fundo, das empresas. Efetivamente, e como o Rui diz, eu trabalho nesta área já há algum tempo, há 16 anos que a PwC tem uma área de sustentabilidade, e o que era o trabalho que nós fazíamos há 16 anos versus o trabalho que nós fazemos hoje em dia é substancialmente diferente. Porquê? Porque as empresas, eu não digo que passaram do greenwashing, mas passaram de uma perspectiva muito mais de comunicação, ou seja, queriam começar a comunicar o que é que faziam nestas áreas, e isso tipicamente acontecia através de um relatório de sustentabilidade. Portanto, há 16 anos atrás era isto que as empresas faziam. Pensavam, vou fazer um relatório de sustentabilidade porque há aqui um ou outro stakeholder, um investidor ou assim, que lhes pedia essa informação. Hoje em dia, eu sinceramente noto uma diferença enorme. E há aqui vários fatores que justificam esta diferença. Por um lado, o que é que eu noto de diferença? Que o tema é cada vez mais analisado do ponto de vista do impacto no negócio, como fator de risco ou como oportunidade, e nesse sentido nota-se cada vez mais uma transversalidade do tema dentro da organização, e isso também se reflete na própria estrutura organizacional e onde é que a sustentabilidade está integrada. Tipicamente, hoje em dia, as áreas de sustentabilidade já não estão associadas a uma direção de comunicação, como era a prática normal, estão cada vez mais ligadas a áreas estratégicas. Reflete esta transição. E esta mudança ocorre por vários motivos. Há aqui alguns que são regulatórios, claramente, ou seja, nós temos, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas a União Europeia tem produzido imensa legislação nesta matéria e, portanto, efetivamente, do ponto de vista de compliance, começa a ser um tema que as empresas sentem como tendo que cuidar de outra forma, deixa de ser voluntário. Por outro lado, temos clara pressão de investidores, seja banca, seja investidores em termos de participação de fundos, etc. Há aqui um claro foco em compreender como é que as empresas, por um lado, gerem o tema e, por outro, cada vez mais nesta perspectiva do risco e oportunidade, muito focado. Porque, como a Manuela referia, todas estas questões relacionadas com alterações climáticas já não há qualquer dúvida, e cada vez mais se nota o impacto, ou seja, quando começam a fazer as contas do impacto de cheias, do impacto da escassez de água, etc., percebe-se que, efetivamente, se não for gerido, é um tema económico. E eu acho que essa foi o grande push, foi esse, ou seja, começou-se a perceber que não é uma questão só ambiental, não é uma questão só social. Quem está na área dos negócios percebeu isto é mesmo negócio, e, portanto, aí eu acho que as coisas mudaram um pouco. Não precisava de ser por esse motivo, mas pronto, ótimo. É preciso que se trabalhe nesse sentido. Por outro lado, também do ponto de vista dos próprios clientes, os clientes também estão cada vez mais atentos a estes temas. Não tanto o cliente direto, o business to consumer, o consumidor normal, está atento, mas tem pouca capacidade de pagar mais por um produto ou serviço que seja verde, mas tem capacidade de rejeitar determinadas marcas, e isso já é qualquer coisa, não é? Mas o que eu acho que está a fazer muita diferença é as cadeias de valor, ou seja, empresas, e em Portugal nós temos muitas empresas de uma dimensão média, ou seja, não são as grandes empresas, mas que estão nas cadeias de valor de grandes empresas. E as grandes empresas, com os compromissos que assumem na área das alterações climáticas, de redução, como de facto grande parte do impacto está nas cadeias de valor, assumem compromissos e metas que implicam envolver a cadeia de valor. E, portanto, aí eu acho que são estes fatores que estão a fazer com que, de facto, as empresas sintam estes temas de uma forma diferente e sentem que é essencial para estarem no negócio. Aqui Dentro dessa perspectiva, já sentes que as empresas fazem a gestão do tema da sustentabilidade integrando na estratégia e no plano de negócios? Ou seja, tendo uma verdadeira triple bottom line, ou achas que ainda não se chegou a esse patamar em Portugal de gerir com base no triple bottom line? É um caminho. E, portanto, eu acho que, olhando para o cenário atual, muito mais empresas o fazem do que há 3 ou 4 anos atrás, mas há um caminho a fazer, claramente. Mas é interessante ver cada vez mais as empresas a pensar, efetivamente, do ponto de vista do produto, como é que eu posso melhorar o meu produto
para me posicionar melhor neste aspecto, e aí as coisas começam a chegar à estratégia. E também é interessante ver que as empresas, nós temos tido contacto com empresas mais pequenas e que partilham claramente que estão a aprender muito com os clientes. Porquê? Porque como os clientes lhes exigem mais comportamentos, exigem metas às vezes, eles reconhecem isso como uma forma de aprendizagem, um acelerador. E passava para ti, Manela, em relação ao tema das metas. Coisa que nós vemos muito nas empresas quando se trata de sustentabilidade é fixar metas. E a meta, temos metas institucionais, do ponto de vista dos acordos de Paris e mesmo da regulação europeia. Temos agora, este ano é uma meta, embora não esteja assumida como meta, é uma meta porque é a primeira vez que se vai fazer a revisão do carbon stock ao abrir do Acordo de Paris. E o 2030 foi estabelecido como uma meta relevante para uma diminuição efetiva de emissões. Como é que tu vês que as iniciativas regulatórias estão a ser tomadas a contribuírem para tanto os Estados como as organizações empresariais caminharem nesse sentido? Ou seja, vês passos efetivos e medidas efetivas, ou achas que há medidas adicionais que podem ser tomadas para atingir esses resultados? Vejo que há alguma vontade, sobretudo nos topos, obviamente, na Comunidade Europeia, nas lideranças dos principais Estados europeus, há vontade em cumprirmos as metas da neutralidade carbónica, mas que faltam instrumentos para conseguirmos isso. E sobre isso, eu acho que é importante refletirmos sobre 2 ou 3 aspectos. O primeiro é que, se o carbono é efetivamente a nossa métrica da sustentabilidade, o grande desafio que nós temos em mão é, aliás, à semelhança do que sempre ocorreu na história da humanidade, que é, se virmos com cuidado, a prosperidade das civilizações sempre dependeu de uma gestão inteligente dos recursos naturais. E isto é universal. E, portanto, nós temos que capitalizar o que a ciência, o que a tecnologia nos permitiram nas últimas décadas, aquilo tudo que inovamos, juntarmos a isto o nosso mundo digital e, obviamente, gerirmos este carbono de uma forma cada vez mais preventiva e menos reativa. Para isso, nós vamos ter que, de uma forma muito pragmática, invertermos os fluxos de carbono da forma como eles estão a evoluir desde 1950. O que é que temos que fazer? Portanto, nós temos vindo a fazer é tirar o carbono que está armazenado nos nossos recursos geológicos, utilizando como combustível e produção energética, e a seguir este carbono vai parar à atmosfera. Portanto, a primeira coisa e o grande esforço que nós temos vindo a fazer é substituir os combustíveis fósseis, é melhorar o nosso mix energético, e isto vai fazer com que a mobilidade, se nos ajustarmos em termos de equipamentos de mobilidade e com que o aquecimento das nossas casas, se ajustarmos à urbanização, vá permitir uma redução muito significativa das emissões de carbono. A seguir é preciso sequestrar o carbono, porque se queremos neutralidade, não chega a reduzir emissões. Há sempre emissões que não conseguimos evitar de produzir e essas têm que ser sequestradas. E aqui entra, obviamente, a parceria com a natureza. E sequestrar carbono não pode ser apenas construir ou plantar florestas, algures, e as empresas pagarem hectares de floresta plantadas muito longe, às vezes nem sabem bem onde, do local onde efetivamente estão a causar o impacto negativo. Porque às 2x3 vem um incêndio e esse carbono volta novamente para a atmosfera, a empresa fez o seu papel e, em termos de alterações climáticas, o problema não só não se resolveu, como se agravou. Portanto, é preciso que, nestes novos mercados que estamos a tentar desenhar para o carbono, nós consigamos envolver os cidadãos, portanto, haver aqui um compromisso comportamental e, sobretudo, a par das florestas, nós criarmos sumidores de carbono próximos dos locais onde as pessoas estão, nomeadamente nas cidades. É nas cidades que se produzem 70% das emissões de carbono do planeta,
É nas cidades que vive mais de 55% da população mundial e, portanto, nós precisamos que a natureza que sequestra carbono também sequestre os tais poluentes atmosféricos que nos fazem ficar doentes, também contribuam para evitar as ilhas de calor que as cidades, sobretudo no Mediterrâneo, têm enfrentado e que produzam o tal oxigênio sem o qual nós não vivemos. Portanto, é fundamental que se encare este carbono como uma métrica e como algo que nós vamos transacionar, mas que é um mercado que não é um mercado que vai ser gerido por dólares americanos nem por euros europeus. É um mercado de uma moeda de sustentabilidade. Foi por isso que nós criamos a métrica do carbono. E não nos podemos afastar disto. Porque os Estados estão muito centrados em cultivar florestas. E, de facto, é importante porque a biomassa vegetal arbórea corresponde a um enorme estoque de carbono. Não tanto como os solos, mas um estoque muito significativo. Mas o problema é que é instável. O problema é que, muito facilmente, esta biomassa se converte novamente em carbono atmosférico e invertemos completamente o mercado. E, portanto, isto tem que ser visto com muito cuidado. Pronto. Agarrando nesse teu tema, eu acredito que é ao nível local que a questão do carbono desempenha um papel relevante. Há uma iniciativa que tu conheces, que é o Carbon Neutral Cities Alliance, que está a trabalhar precisamente com as cidades, com as grandes cidades do mundo, no sentido de desenvolver iniciativas que gerem cidades carbon neutral. Copenhague é a primeira cidade do mundo que assumiu o compromisso de, em 2025, ser carbon neutral. E, portanto, isto tem impacto em tudo. Tem impacto na vida dos cidadãos, como é que eles movem, na mobilidade. Tem impacto na construção, como é que as casas são construídas, como é que os edifícios públicos são geridos. Tem impactos ao nível de eficiência energética. Como é que tu vês o papel do local, seja autarquias, organizações institucionais de âmbito mais local ou regional, a contribuírem? Porque até hoje o que temos são metas globais, não é? São metas europeias, mundiais, europeias e depois nacionais. Mas ainda não temos uma consistência ao nível das metas locais. Fora estas alianças que se têm formado, ao nível local há aqui passos que se podem dar. Exatamente. Há um aspecto que é fundamental, que é desmontarmos esta economia linear global. Isto é fundamental. Então, temos que começar a criar mecanismos que promovam economias mais circulares. Isto é fundamental. Olharmos para a circularidade e pensarmos, sempre que vamos buscar um recurso natural à natureza, seja ele água, seja ele alimento, seja ele uma origem energética, nós devemos mantê-lo a circular dentro das cidades, junto das pessoas, o mais tempo possível, utilizando os recursos tecnológicos que temos para lhe retirar a toxicidade e continuar a utilizá-los. Parece complexo, mas não é. Vou-vos dar o exemplo da água. Por exemplo, no Algarve, Lolé, como vocês sabem, o município com um peso económico do turismo que é grande referência do país, está a desenvolver um conjunto de processos para que, em vez de se descartarem diariamente 50 metros cúbicos é o que 160 pessoas consomem por dia de água. Então, todos os dias, uma piscina municipal manda 50 metros cúbicos de água fora, para os pluviais. E isto tem que ser assim para manter a qualidade da água na piscina. Então, o que é que estamos a fazer? Em vez desta água ir para os pluviais e entrar nos ecossistemas, ou pior ainda, entrar nas hectares e destabilizar o funcionamento das hectares, esta água vai ser reutilizada para lavagens de espaços, para lavagens de contentores de resíduos, para regas de alguns espaços verdes. E ao fazermos isto, nós não só não descartamos esta água, como deixamos de ir à natureza buscar esta água. Ao fazermos isto, nós vamos poupar a energia para abstrair, tratar, armazenar, distribuir, e ao pouparmos esta energia, nós estamos a poupar as correspondentes emissões de carbono. Portanto, tudo isto está ligado. Por outro lado, há a questão da eficiência. A questão da eficiência é crucial.
E hoje de manhã falou-se de água aqui. De toda a água que o país capta, trata e distribui, quando chega à distribuição em baixa, perde-se mais de 30%. Vejam o que isto é. Em 116 mil quilómetros de condutas por hora e por quilómetro, nós estamos a perder 5 metros cúbicos de água. 5 metros cúbicos de água é mais do que, em média, um cidadão português consome num mês inteiro. Nós estamos a perder por quilómetro e por hora. E estamos a tirar essa água de ecossistemas, a destruir habitats, a perder biodiversidade. Portanto, nós temos que pensar global e agir local. A questão dos ODS locais. Nós temos que ser ambientalmente sustentáveis, de acordo com a vossa nomenclatura de taxonomia verde, a partir do local, a partir das pessoas. E respeitar as características socioeconómicas dos locais, das organizações e dos Estados. Eu acho que a abordagem tem que ser esta. Bom, obrigadíssimo. Cláudia, agarrava neste tema da taxonomia, porque é um tema que te é caro. E pedia só que nos falasse um bocadinho como é que estás a ver a preparação das empresas portuguesas em relação aos temas da taxonomia e dos novos desafios da diretiva da cadeia de valor, não é? Da diligência da cadeia de valor, e como é que achas que isso vai contribuir para criar este ambiente de maior sustentabilidade na dimensão ambiental? Bom, definitivamente vai contribuir. Agora, até lá, as empresas, eu acho que há muita empresa que não está minimamente preparada, há muita falta de conhecimento, portanto, as competências não existem ainda nas empresas e se calhar começando pelo princípio, o que é que nós temos assim de novo em termos regulatórios? Temos a diretiva do reporte de sustentabilidade, que vem trazer aqui a obrigação de um conjunto maior de empresas terem relatório de sustentabilidade. Temos o regulamento da taxonomia, que tem também um artigo 8, que tem obrigações de disclosure e que basicamente classifica as atividades como verdes se cumprirem com determinados critérios, e esses critérios técnicos são muito exigentes e de difícil aplicação, e depois implica reporte financeiro sobre isso, ou seja, o que é o revenue, o capex e o opex verde. Portanto, isto é um regulamento desafiante porque traz aqui duas realidades diferentes, que é a realidade técnica de classificar uma atividade como verde, com aspectos de eficiência, etc., com a contabilidade, que não estão, no fundo, alinhados ainda de forma a permitir produzir essa informação. E depois temos ainda o regulamento, a proposta de diretiva de due diligence, que vem obrigar as grandes empresas a terem procedimentos de análise da cadeia de valor, compreender o que são os impactos ambientais e sociais dos seus fornecedores e fazerem uma gestão, incluindo auditorias, etc. Portanto, tudo isto é muito desafiante, não é? Quer dizer, metade das empresas que estão abrangidas ainda nem sequer compreenderam bem aquilo que têm que fazer. As outras começam a trabalhar, mas claramente há aqui um caminho a fazer. Vai obrigar as empresas a olhar para estes temas de outra forma. O setor financeiro aqui também tem tido um papel relevante porque eles próprios têm legislação, o próprio regulamento da taxonomia, na vertente de aplicação ao setor financeiro, obriga o setor financeiro a reportar a partir do próximo ano rácios de investimento verde. Portanto, a própria banca, por exemplo, vai ter que começar a perguntar aos seus clientes e aos financiamentos que concede a que é que se destinam e se enquadram ou não na taxonomia. E, portanto, voltamos ao tema das competências, porque pensar que a banca vai ter esta responsabilidade, no fundo, de avaliar se os investimentos são verdes ou não e atribuir condições de crédito distintas consoante a situação, é desafiante. Mas acaba por ser mais um driver para as empresas trabalharem o tema. Portanto, é algo que nós vemos que é um driver que vai impulsionar o tema, mas é um desafio grande. Não sei se as empresas têm consciência. Nós na PwC estamos um pouco preocupados com a questão da verificação, porque a verificação destes relatórios de sustentabilidade que vão ser produzidos vai ter que ser feita e é melhor que as empresas preparem bem as coisas para não deixar depois a situação chegar até ao ponto em que vamos ter que auditar algo que não está em condições. E, portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito de explicar às empresas o que é que são os requisitos, de explicar que as coisas
cada vez mais rigorosas e sérias. Esta diretiva de reporte vai ter um conjunto de normas europeias de reporte de sustentabilidade que vai identificar quais são os indicadores a reportar, como é que eles têm que ser apurados. E não são indicadores que dependem só das empresas, são indicadores que podem implicar dados dos fornecedores, por exemplo. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado, tem que se criar aqui um sistema de recolha de informação para efetivamente as empresas conseguirem responder em condições. Portanto, desafios grandes são o tema das competências, o tema de integrar o tema nas organizações de uma forma transversal e a parte dos sistemas de informação também. Portanto, precisamos de capacitar as pessoas. Precisamos. E estamos a ver isso ao nível das universidades. Estamos a ver, as universidades estão a dar a resposta que é preciso para capacitar as novas gerações para aquilo que ainda são funções que estão agora a surgir e que vão continuar a surgir nesta dimensão? E em todas as áreas. A questão é essa. Nós não precisamos de formar mais engenheiros do ambiente. Nós precisamos é que os gestores já pensem nisto. É esse desafio. Essa questão é muito interessante porque leva-nos à questão da multidisciplinaridade, não é? Cada vez mais os grandes desafios sociais são multidisciplinares e, portanto, a necessidade de acrescentarmos competências em áreas distintas da formação base é, de facto, um grande desafio também para as universidades. A Universidade do Algarve, por exemplo, com a dificuldade que se tem enfrentado em termos de escassez de água, tem um mestrado em ciclo urbano de água, exatamente, foi o primeiro mestrado do país, exatamente para formar, acrescentar competências aos engenheiros do ambiente, aos engenheiros civis, aos engenheiros mecânicos, que permitam chegar a respostas ajustadas aos desafios da gestão da água num cenário de seca permanente como o sul do país vive, como sabem. Mas aqui há um outro aspecto que também me parece relevante, Rui, que é, se nós formos pela taxonomia verde, segundo os dados que eu consegui aceder, mais de 95% das empresas nacionais não são ambientalmente sustentáveis. E, portanto, esta fase de transição é crucial. São estas empresas que nós temos que trazer para a equação, porque as outras já se estão a alinhar e organizar. E para isso tem que haver, obviamente, apoios financeiros, tem que haver uma fiscalidade mais favorável, tem que se agarrar àqueles que precisam de ajuda. Na maior parte da cabeça destes empresários, a neutralidade carbónica não é tangível. É preciso trazer estes empresários para a equação, é preciso formá-los, é preciso dar-lhes argumentos que eles saibam interpretar. Por exemplo, no exemplo da água, cada dia cada um de nós gasta 37 litros, 184 litros, 37 garrafões de água. Se pensarmos em litros, nós chegamos lá. Mas se pensarmos em garrafões de água, imaginem, cada um de nós são 37 garrafões de água. O que é que nós fazemos esta água toda diariamente? Portanto, temos que saber comunicar, temos que saber chegar aos empresários. E sim, isso é um desafio para as universidades, mas também é um desafio para quem faz o vosso papel, que é o desafio de quem faz a ponte, de quem trabalha a excelência das organizações. E para isso eu acho que temos todos que conversar mais vezes em fóruns muito distintos, mas trazer a ciência e a tecnologia, o direito, a economia, as finanças e todos, como me disse há bocado, peças diferentes do mesmo puzzle, agarrarmos este desafio. Já há várias iniciativas a nível mundial, como sabem, para tentar alinhar aquilo que pode ser uma contabilidade do verde, do CO2. Já há iniciativas mundiais, e até em Portugal, no âmbito do PRR, há uma iniciativa para ter Product Labeling, Green Product Labeling, ou seja, quais são as emissões associadas à cadeia de valor de cada produto. Como é que estás a ver, Cláudia, do ponto de vista do desenvolvimento de negócio, a integração do end-to-end carbónico naquilo que é o negócio e se as empresas estão a montar negócios novos que olhem para isso e que valorizem esse end-to-end na lógica que a Manuela referiu há pouco da circularidade económica e aproveitar os lixos, as águas, a energia de uma forma integrada para gerar novo valor. Já há bons exemplos, eu diria. Por um lado, o que é que nós temos?
temos, de facto, já metodologias para as empresas poderem compreender quer a análise de ciclo de vida do produto, quer mais focado no carbono. Ouvimos mais falar de pegada de carbono do que análise de ciclo de vida de produto, porque a análise de ciclo de vida de produto é ainda complexa e, portanto, eu acho que por aí temos alguns exemplos de empresas em Portugal que o tentam fazer, mas é algo que ainda é difícil. Mas a parte de pegada de carbono já é um bom caminho. E sim, na prática as empresas já começam a ter esta capacidade de perceber que é relevante fazer esta análise completa, por um lado, porque têm clientes que já lhes pedem qual é a pegada, perguntam mesmo qual é a pegada daquele produto. Há exemplos de setores em que isso é mais óbvio, por exemplo, todo o setor da logística, todo o setor das peças, por exemplo, para automóvel, etc., são setores em que os seus clientes já estão muito preocupados com isto. Portanto, há de facto empresas do setor da logística que, quando lhes é pedida uma proposta para transporte de determinado material, já lhes é perguntado qual é a pegada e que alternativas de transporte é que têm. Isto leva, no fundo, as empresas a pensar em coisas, é muito giro isto, porque na prática nós vemos as empresas a serem desafiadas a pensar e a propor soluções com melhor pegada de carbono para desta forma serem mais competitivas, não é? E os próprios custos estão relacionados. Há uma correlação económica. Exatamente. E, portanto, pensar em transporte multimodal, pensar em veículos mais eficientes, leva no fundo, promove aqui esta melhoria. E isto é real. Portanto, já vemos isto na prática a acontecer. Por outro lado, também há a própria pegada de produto, ou seja, produtos, por exemplo, do setor da construção também, para alguns mercados, como por exemplo o mercado francês, já têm que ter uma análise de ciclo de vida, uma pegada de carbono do produto para colocar no mercado. Portanto, eu acho que essa lógica existe e começa a existir também, a partir do momento em que começa a existir esta lógica, começa a existir a lógica da melhoria, não é? Então, o que é que eu posso melhorar no meu produto para no fundo, ter aqui um melhor desempenho e me diferenciar? Há alguns projetos também ao nível da economia circular em que as empresas já procuram comercializar determinado produto como tendo uma componente elevada de reciclado ou como tendo pegada neutra. Portanto, acho que há aqui bons exemplos já de como é que na prática as empresas perceberam que há um negócio aqui e uma oportunidade de se diferenciarem. Para fechar, diria que não há só novas formas de negócio, mas há novas formas também de trabalhar em conjunto. Há aqui um aspecto, para fecharmos, que é o tema colaborativo, o tema da cooperação, e como é que a cooperação interinstitucional, seja de que domínio for, seja de domínio governamental, local, empresarial, pode contribuir para isso. Ou seja, acho que estamos de acordo que a visão para resolver as questões da sustentabilidade passam por diferentes soluções, mas também por colaboração. Ou seja, há questões tecnológicas e há questões de colaboração. Que medidas, Manuela, que achas que pode haver ao nível colaborativo para entidades públicas e privadas contribuírem de forma ativa para tratar este tema da biodiversidade e da sustentabilidade? Parece-me a mim que o setor das universidades, que não está diretamente relacionado com a economia e com o direito, ainda está distante desta história do ESG. Portanto, já temos aí um caminho para fazer. Exatamente. Este é um dos caminhos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, reparem, vai ser preciso muito apoio a nível tecnológico e, portanto, as escolas de engenharias, por exemplo, eu venho no Instituto Superior de Engenharia, ninguém ouve falar nisto numa escola de engenharia de uma universidade atualmente, a não ser que seja de engenharia do ambiente. Isto porquê? Reparem que as universidades têm duas valências incríveis. A primeira é que trabalham com jovens. E são os jovens que vão fazer a diferença. São os jovens que vão inovar, são os jovens que nos vão dizer quais são os produtos e serviços que eles vão querer usar. E, por outro lado, as universidades têm a possibilidade de serem livres. Um académico, ao contrário de um funcionário de uma empresa, é uma mente livre. É uma mente que deve, obviamente, defender aquilo que, no seu entendimento, de acordo com o seu conhecimento, ele entende que deve ser seguido. Não tem um patrão que lhe paga um ordenado.
tem um Estado, que somos todos nós, e a quem ele deve independência. Isso dá-lhe liberdade. Dá-lhe liberdade no sentido de poder definir caminhos que resolvem problemas, mesmo que esses problemas ainda não sejam tangíveis, ainda não tenham sido sentidos pela maior parte dos cidadãos. Uma universidade tem que ir sempre à frente. Uma universidade tem que pegar nos seus jovens, tem que inspirar estes jovens à inovação e pôr estes jovens a trabalhar com as empresas e com, obviamente, os representantes do Estado e encontrarmos soluções multidisciplinares e fora da caixa. Nós não podemos repetir apenas soluções de outros locais. Nós temos que ser inovadores. É isto que acrescenta valor ao Estado. É a capacidade de resolver problemas e de inovar. E isto nós só podemos fazer com os jovens. É claro que os jovens precisam de ser treinados, precisam de ser orientados. E precisam de ser treinados e orientados nas diversas áreas de atuação, não apenas na área do conhecimento. E aqui entram as empresas, as diversas áreas empresariais, a economia e os Estados. Não se esqueçam que uma das grandes funções que o Estado devia ter era receber bem os seus jovens e pô-los, contabilizar o que eles fazem para o próprio Estado. E às vezes fazemos isso mal. Pagamos-lhes mal, estimulamos direto ou indiretamente a que saiam e perdemos talentos e isso não pode continuar a acontecer. Boa. Estamos em cima da hora e abrir aqui para questões da plateia. Quem quer colocar alguma questão? Então, se calhar vais fechar tu a conferência com uma questão. Nós ainda não tocámos aqui um tema que é importante dentro destes pilares, apesar de muito focados na questão ambiental, mas há também a questão do vetor social dentro do ESG e, nomeadamente, o envolvimento das comunidades. E isso também, o trabalhar os stakeholders e a gestão dos stakeholders, uma gestão ativa de stakeholders, também cria valor para as organizações. Qual é a tua experiência também das empresas em Portugal a fazerem este tipo de tratamento? Visão mais holística dos problemas e não só focada em questões de negócio. Bom, dentro do ESG eu acho que atualmente há um claro desequilíbrio para o E, não é? Portanto, as empresas estão muito mais concentradas em trabalhar o pilar do E, mas se olharmos para os princípios da sustentabilidade, está muito alicerçado nos stakeholders, não é? E, portanto, a lógica aqui, e algumas empresas começam a fazê-lo, é de facto perceber quem é que são os teus stakeholders principais e depois gerir em função das expectativas de cada stakeholder. E obviamente aí entra toda a parte relacionada com a comunidade. O que a tendência aqui e aquilo que as empresas procuram começar a fazer é deixar os modelos de apoio puro para passar a modelos de impacto, ou seja, perceber efetivamente que áreas é que querem apoiar e que impacto é que querem alcançar. Porque hoje em dia já há uma tentativa, e mesmo estas normas agora de reporting vão muito no sentido não só de reportar quanto é que deu em euros, mas efetivamente o que é que está a conseguir com isso. Está a trabalhar a área da educação, está a trabalhar a área de saúde, portanto aquele modelo de dar aqui, distribuir, já não é o modelo que cria valor para a sociedade, no fundo. Por outro lado, também vemos alguns projetos que cada vez mais procuram desenvolver essa comunidade local, integrando-a na sua cadeia de valor e, portanto, há toda esta lógica. Temos o exemplo da Delta, não é? Que é um ótimo exemplo para pensar como é que uma empresa, efetivamente, pode desenvolver-se pegando na comunidade. E este é o tipo de modelos que faz sentido pensar, mas, como eu digo, eu acho que as empresas estão muito desviadas ainda para o E. Mas há bons exemplos. Há bons exemplos. O objetivo de hoje foi contribuir com um conjunto de primeiras ideias sobre o tema do ESG, a sua atualidade, o impacto que ele vai ter no futuro da sociedade, a questão da multidisciplinaridade, ou seja, este ambiente em que estamos de vocação jurídica não pode ser de vocação exclusiva e, portanto, trazer a academia, trazer aquilo que é a experiência de consultoria económica e estratégica nestas dimensões de sustentabilidade ambiental, social e de governance
era o objetivo que tínhamos com o nosso painel e foi um gosto poder estar aqui convosco a partilhar estas ideias. Muito obrigado. Obrigada.